Olá! Você gosta de planejar desafios no começo de cada ano? Vai entrar na academia? Quer perder peso? Quantos livros pretende ler? Vai começar a faculdade? Pretende ter filhos? Vai fazer aquela viagem dos sonhos? Suas metas para 2014 estão claras e definidas? Se você está sonhando com mudanças para esse ano, então fique ligado. O NT Repórter começa agora. Quando os últimos dias do ano chegam, é comum refletirmos tudo o que fizemos desde o começo. Se os objetivos que planejamos foram conquistados, ótimo. Mas e quando não conseguimos realizar as nossas metas? E é aí que surge a esperança do ano novo com o recomeço de uma nova fase. Ressurge a vontade de retomar alvos, traçar novos objetivos e, por que não, sonhar ainda mais. A equipe do NT Repórter foi às ruas saber o que o brasileiro almeja para 2014. Quais são as suas metas? Onde ele quer chegar? E você? Qual a sua lista para o novo ano? Calma, antes de falar ou escrever, confira a nossa reportagem especial. Basta o sol se pôr e um ano vira outro. Depois tem toda aquela festa, com fogos, um show no céu. Mas diferente do amanhecer igual a todos os dias, após os 365 dias que resolvemos contar, junto com o sol que se põe, vão as coisas que ficaram para trás. E com o sol que desperta, chegam as novas chances, os novos motivos, ou simplesmente a reciclagem daquilo que o coração não se desprendeu. A vontade de amanhecer diferente tem um brilho a mais. Agora não estamos mais no final, estamos no começo. De novo. E tudo que é novo é bom, é cheio de expectativa. Deve ser por isso que nos motivamos a fazer mais do que fizemos. Aí além daquilo que achávamos que era possível e de realizar coisas verdadeiramente significativas. O novo dia de um novo ano traz possibilidades reais de mudanças para a nossa vida e para a nossa mente. E talvez essa seja a sensação que passa na cabeça de muita gente. Mas ninguém quer ser igual a ninguém. Cada um quer ter seus próprios sonhos, seu próprio modo de viver e, por isso, vê na realização a maior conquista. Na vida profissional, terminar o mestrado e continuar trabalhando. Assim que acabar, conseguir um emprego na área. Para mim, eu quero prosperidade, saúde para os meus filhos, que realizem os sonhos deles, né? Principalmente porque, graças a Deus, nós somos evangélicos, que Deus abençoe a minha família. Ganhar muito dinheiro. Você quer ganhar dinheiro? Muito. Dinheiro sempre é bom, né? Mas a gente espera saúde, espera aí dinheiro no bolso, que assim os sonhos da gente possam se realizar realmente em 2014. Tudo que a gente almeja aí, a gente já conquistou bastante coisa, mas que em 2014 a gente conquiste mais, né? É o que todo mundo espera, na verdade. 2013 foi muito abençoado. Muito abençoado. Pra gente foi muito abençoado. Então que 2014 seja de igual a melhor. Eu planejo passar em um vestibular, fazer uma faculdade, começar uma vida estável para estudante de marketing, quem sabe. E nós vivemos uma vida melhor em termos de financeiro, de saúde, é o que nós sempre pretendemos. E que sempre venha aquelas coisas que a gente sempre espera do ano novo, a virada do ano ser a melhor. Mas o desafio do NT Repórter é encontrar a lista perfeita para o ano de 2014. E essa lista não pode ser nada individualista, ela tem que combinar com muita gente. Por isso nós trouxemos a nossa lista do NT Repórter aqui para as ruas e vamos começar lá a preencher agora mesmo. E aí, o que é que você acha que vai ser a prioridade da população? Vamos conferir? Vem comigo. Principalmente a qualidade de vida, que é importante, caminhadas, né? Manter sempre uma alimentação saudável, né? Sempre que possível um lazer e
cuidar mais da saúde, né? Que é importante. Então, cuidar da saúde é uma prioridade? Com certeza. Para o Paulo, saúde é um benefício que deve ser usufruído pela população. E por isso, cuidar da saúde agora é o primeiro item da nossa lista. Mas essa busca continua. Eu acho que a fé em Deus está em primeiro lugar, porque sem Deus nós não somos nada e com Deus temos tudo. Deus é tudo na nossa vida. O Marcelo escolheu e nós aceitamos. Comunhão com Deus, o segundo item de metas para a lista do NT Repórter em 2014. Mas ainda temos espaço em branco. 3 vezes semanais eu faço a corrida em torno de 8 a 10 km. Tenho também a prática de pedalar e academia. E o importante é que isso traz a gente saúde e também disposição. Então, se a população realmente em 2014 colocasse isso como meta, você acha que seria bom para todo mundo? Com certeza, sem dúvida alguma. Escolhida a nossa terceira meta, prática de exercícios físicos. E agora, qual será a última? Exercícios, a base da leitura de livros e muitas outras coisas. Nossa mente precisa estar saudável para o ano ser bom. Com certeza, uma mente saudável, já diz o ditado, corpo saudável. Né? O Diogo escolheu como meta uma mente saudável. Agora a nossa lista está completa, alguns itens nada fáceis, por isso vamos precisar de uma forcinha. E a nossa primeira busca foi junto à psicologia. Antes de começar a traçar planos para 2014, queremos saber se essa história de lista realmente funciona. Elas são o primeiro passo quando a gente quer conquistar alguma coisa, porque você está esquematizando aquilo que você quer. Precisa tirar um tempo para elaborar essa lista, para que ela seja de acordo com os seus planos, com os seus próprios sonhos. Porque às vezes as pessoas imaginam um monte de coisa baseado no que outras pessoas pensam. E tem que ser do seu coração. Porque se não for do que você acredita, provavelmente não vai dar certo essa listinha. E aí ela vai tornar-se uma grande frustração. Por que se torna uma frustração às vezes? Porque as pessoas simplesmente colocam os itens na lista e não traçam planos, não fazem o seu planejamento de como alcançar esses objetivos, essas metas traçadas no início do ano. Existe um fator psicológico muito bom na listinha que quando você vai alcançando aquele objetivo ao qual você se propôs, você vai marcando na lista, esse aqui eu já consegui. E até mesmo para orientar por onde começar. Bem, agora que já sabemos que nossa lista está aprovada, vamos correr contra o tempo e literalmente. 20% dos brasileiros não praticam nenhum tipo de exercício físico. E quando o público é a terceira idade, os índices são ainda piores. Hoje, 1/3 da população idosa do Brasil é considerada completamente sedentária. E se você não quer fazer parte desses índices, a gente vai mostrar agora algumas dicas conversando com a educadora física Gisele Matos. Gisele, para quem está começando o ano, quer começar aí bem no assunto físico, quais as dicas de exercício e de duração para cada um deles? Bem, uma atividade bastante sugerida é a caminhada, a corrida. Elas podem ser feitas de 30 a 40 minutos, de 3 vezes na semana é o suficiente. Para quem aguentar, pode fazer durante a semana toda. Temos a natação, a hidroginástica, o vôlei, os esportes também, para quem gosta, é uma boa pedida. Tá, mas você deve estar pensando que o tempo é pouco, a rotina é muito pesada, esse tipo de coisa. Chega de desculpa, hein? Que tal você deixar o elevador de lado e subir de escada? Ou então caminhar em volta do seu quarteirão? Ou até mesmo pular corda. Parece um exercício muito simples, mas você perde em média 15 calorias em 1 minuto. Então isso tudo é uma dica muito valiosa. Para quem quer começar o ano com tudo, atividades ao ar livre ou mesmo em academia são uma boa pedida. E se a prática é em grupo, o estímulo pode ser ainda melhor.
Bem, a corrida hoje em dia ela está muito na moda porque é um exercício que você tem bastante estímulo, porque você está no meio dos seus amigos, está com pessoas, então você corre e à medida do tempo que você vai correndo você não está nem sentindo, mas é muito importante você ter cuidado, você não pode começar a correr logo 5, 10 quilômetros de vez, você tem que começar aos poucos, é importante que você vá se preparando aos poucos para isso, começa com uma caminhada leve, vai correndo aos pouquinhos e aí à medida do tempo você vai alcançando seus objetivos. Agora atenção, atletas de plantão e também aqueles pré-atletas. Antes de qualquer atividade, é preciso tomar alguns cuidados. É muito importante você se alongar antes do exercício para você não ter nenhuma lesão muscular. Então, algumas dicas simples, você pode ficar ligado e rapidinho você vai pegar. São exercícios bastante simples. Você pode começar esticando o seu braço na lateral, por cerca de 10 segundos cada alongamento. Do outro lado. Estica os braços para frente. Para cima. Pro lado. Do outro lado. Segura o seu joelho. Lembrando que 10 segundos cada exercício é o suficiente. A outra perna. E girando o pescoço para relaxar. Tanto de um lado quanto do outro. Muito simples. Muito simples. E é legal fazer antes e também depois do exercício? Antes e depois. Quem tiver a oportunidade de fazer antes e depois é muito importante. E para quem espera um bom desempenho, fica a dica. O exercício físico e uma boa alimentação estão aliados. Então você precisa estar bem hidratado, beber bastante água, comer bastante frutas, vegetais, folhas. Isso é muito importante para você ter uma boa energia para fazer a sua atividade física. Por falar em energia, fomos à fonte dela. Esse é um restaurante especial. A comida aqui é fresquinha e o mais natural possível. Verduras, frutas, cereais, adequadas a uma dieta sem carne. E mesmo que nem todos os clientes sejam vegetarianos, o sabor agrada ao paladar. A alimentação aqui é ótima. Segunda a quinta. Se tivesse até a sexta, eu também estaria almoçando aqui. Em casa, no fim de semana, acaba fazendo alguma coisa que viu aqui? Tenta adequar esse cardápio vegetariano? Sim, com certeza. Isso a gente conduz para casa para poder dar continuidade ao hábito alimentar. Gosto por conta da variedade de saladas, de verduras cozidas e cruas, que são a base alimentar para a gente tentar se alimentar melhor, né? É importante a gente levar em consideração todos os grupos de alimentos. Não adianta somente a gente ter apenas assim, uma dieta de proteína ou uma dieta só de frutas e verduras, porque todos os alimentos tornam-se essenciais para o funcionamento do corpo. Então, o essencial é que o prato seja o mais colorido possível, né? Então, numa opção de almoço, então a gente investir bastante em saladas, em frutas, em verduras, e cada cor ela significa uma vitamina diferente. Então, quanto mais colorido o prato, melhor. É essencial também a gente ter uma variedade de cereais, então sempre estar colocando o feijão, o grão de bico. Mas atenção, comer bem não significa o mesmo que comer muito. A gente trabalha em média com porções, então nem sempre a quantidade é qualidade daquilo que a gente come. Então a gente tem que saber escolher bem, né? Sempre partindo para o mais natural, mais integral possível, porque aí a gente vai estar atingindo vitaminas, fibras que são essenciais para o nosso funcionamento. Uma média de calorias, assim, por dia é uma média de 2.000 calorias. Isso aí vai variar de acordo com o sexo, com altura, né, com o tipo de atividade física que aquela pessoa faz, ou até mesmo o tipo de doença que ela pode ser portadora. Mas em média são 2.000 calorias e que a gente vai usando como base, aqui no Brasil a gente usa a pirâmide alimentar, que aí ela divide bem o porcionamento
de quantidade realmente de porções que a gente deve ter durante o dia, nem de mais, nem de menos. A nutricionista ainda alerta sobre a importância do consumo de alimentos integrais no dia a dia. São mais lentamente absorvidas pelo organismo, isso gera de certa forma saciedade, que isso termina sendo também um fator positivo, evita que eu fique beliscando entre uma refeição e outra, sem contar que também são mais ricos em fibras. Então esse alimento fonte de fibra, ele auxilia também no funcionamento intestinal. Então muitas vezes tem pessoas que têm constipação, têm uma certa dificuldade, e aí esse alimento rico em fibra ele também ajuda bastante. Sem contar que também a fibra tem o benefício de estar controlando o nível de gordura no corpo. Então assim, colesterol, então esses exames de gordura alterados também podem ser regulados com o consumo de fibra adequado. E se o seu objetivo para 2014 é perder aqueles quilinhos extras, cuidado com as tais dietas. As dietas que elas têm um certo resultado, isso a gente pode observar até mesmo nas revistas hoje em dia, muitas vezes fazem essa propaganda. Porém, não trazem resultados benéficos para o corpo, porque na maioria das vezes elas são bastante restritas. Então, tem a dieta da proteína, então esquece do carboidrato, esquece da gordura, muitas vezes a vitamina está muito pouca e isso não é interessante para o corpo da gente. Dieta do chá, então assim, não é que não seja importante a gente tomar o chá, mas que se a gente for fazer uma dieta muito restrita, a gente vai ficar deficiente em outros nutrientes, que também não é interessante. O ideal é que a gente coma com moderação, faça em média de 5 a 6 refeições ao dia, ou seja, a gente tem que incluir os lanches, mas que sejam saudáveis, sejam frutas, né, sejam sucos e que sejam o mais saudável possível. E procurar um profissional nutricionista, porque cada pessoa tem uma necessidade diferente, né, tem uma atividade física diferente, tem uma particularidade, né, tem uma doença, hoje em dia a gente tem muito doenças crônicas, diabetes, hipertensão, então precisam de um olhar diferenciado e uma recomendação específica para cada tipo. E aí a gente consegue, juntamente com a alimentação saudável e uma atividade física, a gente consegue uma perda de peso saudável sem estar prejudicando a nossa saúde. E já que falamos de uma alimentação para o corpo, vamos ao próximo item da nossa lista. A sugestão é do Diogo, uma mente saudável. Existe isso? A nossa mente, ela é irrigada por um sangue saudável. O sangue saudável a gente consegue através de uma boa alimentação. Então esse é o primeiro passo. Para ter uma mente saudável, você precisa ter um corpo saudável. Você tem que comer alimentos nutritivos, muita fruta, muita verdura, porque isso faz com que o seu corpo esteja bem e a sua mente é estimulada também assim. Porque a mente, em alguns aspectos, ela é estimulada através do corpo. Por exemplo, às vezes a gente vê uma criança que teve uma paralisia cerebral. Ela vai ser estimulada na sua mente de um modo não convencional, que é através do físico. Então ela vai pisar em terrenos diferentes, vai trabalhar o equilíbrio, vai estimular certas áreas do seu cérebro. Uma pessoa que não passou por uma situação dessa, ela vai alimentar a sua mente, por exemplo, através de uma leitura de um texto difícil, por exemplo, que vai exigir um esforço, você não vai compreender na primeira leitura. Então você vai ler 1, 2, 3 até compreender. Isso vai estimulando. Porque com a aprendizagem, o nosso cérebro vai se acostumando a fazer as coisas de uma forma. É a aprendizagem, né? Então, a memória é usada e você já fez aquilo uma vez. Então, da próxima vez que você for fazer, você já vai fazer de uma forma mais automatizada. Então, vamos dizer, nós precisamos de aprendizagem para escovar os dentes, por exemplo. E aí, quem é destro vai escovar sempre com a mão direita. Se você, uma vez na semana, uma vez no dia, ao invés de escovar com a mão direita, escovar com a esquerda, você já estimulou o seu cérebro a estabelecer novas conexões. Mas nada de exagerar. Até para a mente, a alimentação precisa de equilíbrio. O nosso cérebro ele precisa de um descanso. A nossa mente precisa de um descanso. E esse descanso é importantíssimo para que o cérebro esteja bem exercitado e a mente alimentada. Os pensamentos vão ser melhores, a rotina vai mudar e aí a saúde mental assim vai estar garantida. É a motivação que nos faz levantar todos os dias.
E cada um sabe por que levantou. Qual foi o verdadeiro objetivo, qual foi a verdadeira motivação que fez com que você tivesse coragem de abrir os olhos e levantar-se e ir buscar os seus sonhos, os seus objetivos. A questão é que as pessoas querem tudo num estalar de dedos. Elas pensam que um grande evento vai surgir assim de repente. E não é assim que acontece. Mas o pensamento positivo, ele mobiliza o nosso comportamento, ele influencia o nosso comportamento. Então, eu acredito, eu penso que consigo, então eu vou realizar. Eu tenho mais chances de alcançar o meu objetivo do que se eu não acreditar nele. Os pensamentos negativos, tanto quanto os positivos, eles fazem parte da vida humana. Mas os negativos, eles podem ser substituídos. Quando a gente identifica, eu percebo, não, tem algo que não está legal, eu estou pensando muito para baixo. Então a gente pode modificar. O ser humano, ele tem esse poder de decidir sobre a sua própria vida. Não precisa estar deixando que outras pessoas escrevam a sua história. E se a saúde da mente passa também pela qualidade daquilo que pensamos, a nossa lista, antes mesmo de vir para o papel, tem que passar pela cabeça? Não existe ser humano daqui para cima e daqui para baixo, né? Nós somos um todo e existe uma relação muito íntima entre mente e corpo. Tanto que, para que a mente seja saudável, você tem que estar com um corpo bom. Você tem que se alimentar, e a gente não se alimenta só mentalmente, nós nos alimentamos de uma forma literal, e isso ajuda no nosso cérebro. Então essa ligação, ela é importantíssima. Eu preciso me apaixonar pelo meu objetivo, eu preciso acreditar nele para poder aquilo se tornar um objetivo. Por exemplo, vamos dizer que eu quero trocar o meu Fusca por um BMW, mas se eu não estiver decidida, motivada a isso, vai ficar difícil. Porque se eu estiver feliz, por exemplo, de andar de Fusca ou de andar de ônibus, eu vou querer trocar, vou querer mudar para quê? Então, no meu coração, eu preciso me apaixonar por aquele plano, por aquele sonho, eu preciso sonhar de verdade. Tem que começar no meu coração. E aí faz o esquema, né? A gente faz um esquema e nesse esquema a gente traça não apenas os objetivos, mas que meios eu vou fazer para alcançar esses objetivos. Porque se a gente não sabe aonde quer chegar, quando chegar lá, como é que vai saber que alcançou realmente aquele objetivo? E falando em objetivos, o Marcelo propôs que em 2014 tivéssemos mais comunhão com Deus. Mostramos a lista completa de metas ao pastor Marcondes Barreto. Ele olhou e percebeu que existe coerência entre os itens apontados. A gente percebe realmente que as pessoas estão priorizando coisas que são realmente necessárias para todos nós. E coisas como itens como cuidar da saúde, a confiança em Deus, exercício físico, mente saudável, tudo isso realmente são prioridades e devemos realmente nos preocupar com isso para realmente ter um ano melhor, um bom ano. A comunhão com Deus foi citada como uma das metas para 2014. Como conseguir isso? Olha, o plano de Deus para a nossa vida é que sejamos felizes. Esse é o ideal de Deus, é que todos sejamos plenamente felizes. E para sermos inteiramente felizes, estarmos bem conosco, precisamos ter a mente saudável, ter saúde, mas acima de tudo, eu creio que a necessidade que deve ser prioridade para todos nós seria a comunhão com Deus, que é a base de tudo. E precisamos, de fato, procurar a Deus a cada dia, a cada instante, porque é Ele que nos dá a saúde, é Ele que nos dá entendimento, nos dá sabedoria para tomar as decisões corretas e fazer tudo aquilo que realmente será bom para nós e para a nossa família. Portanto, é importante dedicar alguns instantes do dia para conversar com Deus, estar em família, meditar naquilo que Deus faz por nós, se puder, evidentemente, ler a sua palavra. Se não tem, orar a Deus, falar com Ele e pedir a cada dia que Ele esteja protegendo a nossa família e certamente seremos bem mais felizes. É o Senhor que garante para nós o sucesso em todas as coisas.
Por isso que eu digo que o cristão tem um diferencial. Ele não faz os seus planos sozinho. Ele não faz a sua listinha de final de ano para início de um novo ano. Ele não faz pensando apenas nos seus sonhos, no seu coração. No seu coração existe algo maior que foi colocado ali por Deus. E em tudo que Deus habita, há um toque de transformação, de um dia a outro, na imensidão da criação ou na sutileza da sensibilidade. E antes de tudo, que 2014 seja o ano de renovação de laços, de renascer, com os olhos vidrados no lugar que almejamos como ponto de chegada. Cuidar do corpo e da mente. Tendo essas prioridades, fica mais fácil cumprir qualquer meta ou qualquer lista. O NT Repórter de hoje fica por aqui. Aproveitamos para desejar um repleto ano de realizações. Que Deus te abençoe em toda e qualquer escolha da vida, seja ela grande ou pequena. Para rever essa e outras reportagens, acesse nosso blog novotempo.com/ntrepórter. Obrigado pela sua companhia. Fique com Deus e um feliz 2014. Tchau!